Episódio 9. Driblando vírus, fungos e bactérias. Enfrentar um câncer não é lutar contra uma doença só. A gente esquece que com a doença, ou o tratamento dela, podem vir juntas muitas outras infecções. Pneumonia, herpes zoster, sinusite, faringite, tifilite, colite, esofagite, gastrite, encefalite, hepatite, cistite e muitas outras ites. Mas por que isso acontece? Quem teve câncer sempre vai ser mais propenso a infecções? O que fazer para prevenir? Este é o Superviventes, um podcast da AMEO, Associação da Medula Óssea. Esse podcast conta a história de pessoas que foram diagnosticadas com câncer. Nós estamos aqui para mostrar que isso não é um ponto final. É uma pausa, um ponto e vírgula. Afinal, a medicina evoluiu muito, tanto na prevenção como no diagnóstico precoce. E todo ano aparecem muitos tratamentos novos para o câncer. Assim, muitas doenças se tornaram curáveis. Hoje, mais do que nunca, a vida segue depois do câncer. Para você ter uma ideia, temos mais de 32 milhões de pessoas que sobreviveram ao câncer e estão por aí, vivendo. Esse podcast é dedicado a eles. Os superviventes, pessoas que uma vez tiveram diagnóstico de câncer. Meu nome é Carmen Vergueiro, sou médica hematologista e coordeno a AMEO. Nossos agradecimentos às farmacêuticas Astellas e a Takeda, que patrocinaram essa iniciativa. Eu fiquei durante uns 3 anos tendo infecções de repetição, internando 21 dias, 30 dias, às vezes 7, depois completava com antibiótico oral em casa. Mas, assim, esse era o grande problema. Na verdade, você fica pelo menos 1 ano bem vulnerável, né? Depois vai diminuindo. Mas, com certeza, é uma das coisas que mais provocam internações, são as infecções. Essa voz você já conhece. Quem você acabou de escutar foi a Camila Richin, que conversou com a gente lá no 2º episódio, que falava sobre sexualidade. Ela descobriu aos 18 anos que estava com leucemia, fez quimioterapia e fez autotransplante de medula óssea. Isso já há 22 anos. Hoje, ela é bióloga e trabalha como coordenadora de pesquisa clínica de medicamentos oncológicos no Hospital das Clínicas de São Paulo. Conforme a Camila conta pra gente, o transplante não é a fase mais difícil. Na verdade, ele não é nem uma cirurgia. A pessoa recebe a medula como uma espécie de transfusão, como se estivesse recebendo sangue. O problema maior vem depois. Seu sistema imunológico, ele zera. Para receber a nova medula, o paciente de leucemia tem antes que passar por um processo que mata o seu sistema imunológico. Depois disso, quando a nova medula pega, é como se o organismo tivesse que reaprender a se defender. E nesse período em que o corpo desaprendeu a se defender, a pessoa fica muito vulnerável a infecções. Mas, mesmo em quem não teve leucemia, muitas vezes as infecções fazem a festa. Por que isso acontece? Quem fala com a gente sobre isso é o Dr. Márcio Nutt, médico infectologista e professor no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem câncer, se desenvolve em quem está com a imunidade baixa. E aí você trata o câncer, mas você não melhora a imunidade. E aí essa pessoa vai ter predisposição a um outro tipo de problema que pode ser infecção. Então, assim, uma pessoa curada de câncer não necessariamente está livre de ter infecção. A gente sabe que as químios, as radioterapias, na maior parte das vezes, balançam o sistema imunológico das pessoas. Mas é só o tratamento de câncer que deixa as pessoas mais vulneráveis a infecções? Ou será que a doença também pode bagunçar as coisas? O Dr. Márcio Nutt explica. Então, o câncer, por exemplo, câncer hematológico que afeta as células de defesa, vou dar um exemplo. Uma pessoa que tem linfoma, uma pessoa que tem leucemia. O linfoma afeta as células linfóides, lá, as células de defesa do organismo. Então, o próprio câncer já pode estar predispondo à infecção, já pode estar causando uma imunodepressão, independente do seu tratamento. Vou dar um outro exemplo, mieloma múltiplo, que é uma doença, um câncer hematológico relativamente frequente. As pessoas têm uma diminuição muito grande na produção de anticorpos. Então, tem infecção, porque não produz anticorpo. Já tumores sólidos é um pouco diferente, porque os tumores sólidos, você imagina, os tumores hematológicos,
atingem o órgão que nos defende contra a infecção. Então, é mais provável que, pelo câncer hematológico, o paciente já tenha predisposição à infecção. Os tumores sólidos, não. Por exemplo, um indivíduo que tem, uma mulher que tem um câncer de mama, um homem que tem um câncer de próstata, a próstata não tem uma função de defesa contra a infecção. Então, um câncer de próstata vai ter muito pouco efeito na imunidade do indivíduo, o câncer per se. A não ser que seja um câncer avançado e a pessoa esteja muito emagrecida, muito debilitada, e aí o próprio emagrecimento e a debilitação vão predispor à infecção. Com o Ricardo e o Jonathan, nossos outros 2 superviventes, o câncer foi bem no alvo. Os 2 tiveram linfoma. Como o Dr. Márcio comentou, o linfoma é o câncer que compromete o sistema linfático, que é o principal responsável por nos proteger contra as infecções. O Jonathan Lucena é um garoto de 17 anos, que mora em Guaianazes, em São Paulo. Ele teve linfoma não Hodgkin quando tinha só 8 anos. Mas além do linfoma, na época, o Jonathan teve uma infecção de intestino muito séria e muitas vezes fatal, a tiflite. Ele estava no meio do tratamento de linfoma, sua defesa imunológica muito enfraquecida, quando começou a demonstrar os sintomas. Olha o que o Jonathan conta. Eu estava sentindo bastante dor na minha barriga. Ia no banheiro e o cocô saía verde. E isso começou a preocupar minha mãe. Assim, eu estava me recuperando em casa. Tipo assim, não é normal, né? Comecei a ter bastante febre também. E sentia bastante dor, febre e o cocô começou a vir verde. E eu estava sentindo muita dor de barriga. E aí, o Jonathan teve de ser internado. Ficou internado mais de uma semana e nesse período todo que ele ficou internado, ele não podia comer nem beber nada. Essa que falou agora foi a Aline Lucena, mãe do Jonathan. Ela conta que só de lembrar dessa época já fica nervosa de novo. Foi muito estresse. Nem passar um algodão com água na boca dele, ela podia. Era tudo intravenoso. Mas o Jonathan se recuperou. A Aline conta que até hoje o Jonathan é fraco para algumas infecções. Ele é bem fraco, assim, do pulmão, né? Depois de todo o problema que ele teve infiltração, ele teve derrame pleural e tudo, por causa do tumor. Então, do pulmão, ele é muito fraquinho, assim. Se ele ficar exagerando, tomando vento, fazendo coisas que não pode, ele fica gripado com facilidade. O Ricardo Cordioli teve outro tipo de linfoma, o Hodgkin. E, como foi o caso do Jonathan e da Camila, ele também teve que lidar com as infecções. O Ricardo teve a doença no ano 2000, quando estava na faculdade de medicina. Logo depois do tratamento, vieram as complicações. Ele teve herpes zoster e meningite. Foi bem sério. Hoje, ele está casado, com 2 filhinhos, mora na França e trabalha numa indústria de produtos médicos. E parece que, para o Ricardo, o linfoma foi realmente algo que ficou no passado. Escuta só como ele comenta tudo isso. Mas, felizmente, honestamente, eu nem lembro se eu tomei algum remédio na época, não vou lembrar, além de sintomáticos, e em um dia eu já não sentia mais nada. Não sentia mais nada, não mudou em nada a minha vida. A calma do Ricardo é, no mínimo, surpreendente. Ele descreve o tumor como se fosse quase uma gripe. Obviamente, porque conseguiu curar o linfoma, mas também porque as infecções se resolveram rapidamente e sem deixar nenhuma sequela. E, desde então, é raro que ele fique doente. Honestamente, eu sempre fui uma pessoa, ao meu ver, felizmente, de ter poucas infecções. E a minha impressão é que o linfoma não alterou tanto para mais quanto para menos. Na época, obviamente, eu era imunossuprimido, tanto é que eu tive meningite, tive herpes zoster, eu tomava um cuidado extra, né, em evitar exposições durante o tratamento, especificamente, exposições em público, em lugares fechados, cinema, teatro, etc., na época do tratamento. Mas logo depois que acabou o tratamento, eu voltei a ter uma vida normal e uma ocorrência de infecção que, infelizmente, continua sendo baixa, como sempre foi previamente a minha doença. Então, minha sensação é que o linfoma não interferiu de forma negativa no meu histórico infeccioso pós-tratamento. A história toda é bem diferente do Jonathan, né? A Aline comentou como o filho é mais fraquinho para as infecções e como atrela o linfoma dele a tudo isso. Já o Ricardo comenta quase o oposto. Como é que pode isso? Os impactos do câncer e do seu tratamento no sistema imunológico podem ser permanentes?
Vamos ouvir o que o Dr. Márcio fala sobre esse assunto. Olha, permanentemente eu não diria, mas tem pessoas que mesmo com câncer controlado e depois acabam morrendo de outras causas que não câncer ou não infecção, alguns desses ficam perenemente com as defesas baixas. É óbvio que não são todos os sistemas de defesa, porque nós temos o nosso sistema de defesa, ele é muito complexo, tem várias, é como se fosse uma cidade com um monte de rua e avenidas. Se a gente interdita 2 ou 3 avenidas, a cidade continua vivendo e as pessoas continuam circulando. Com o sistema de defesa é a mesma coisa. Às vezes tem uma grande via de proteção que está comprometida, mas tem outras que estão ali operando e fazendo o seu trabalho. Então é isso. Geralmente, o câncer não vai deixar sequelas permanentes no sistema de defesa do supervivente. Mas terapias que focam especificamente nele para combater tumores do sistema imunológico podem sim levar a casos como o do Jonathan, em que ele não se recupera totalmente. Mas se são temporários, quanto tempo demora para que o paciente recupere suas defesas? Em geral, é por um período. Tem tratamentos que 1 mês, 2 meses depois, a imunidade voltou completamente. Tem tratamentos que demoram ali 1 ano, 2 anos. De novo, assim, quando são tratamentos que mexem só com as células tumorais, especificamente, tendem a ser mais rápida a recuperação imune. Já os tratamentos que, como efeito colateral, deprimem também as células de defesa, o sistema de defesa do organismo, aí então a recuperação da imunidade é mais lenta. Isso é muito importante, a gente trabalha muito com programas de vacina em pacientes com câncer, né? Sempre bom nesses podcasts de infecção falar de vacina, porque o negacionismo aí de vacina que tomou conta do Brasil nos 4 últimos anos tem sido muito prejudicial para as campanhas de vacina. Então, voltando para o paciente com câncer, a gente tem programas de vacina específicos para paciente com câncer, nos quais a gente faz uma análise do câncer, da idade da pessoa, do tratamento que ela está recebendo ou do tratamento que ela recebeu, para a gente orientar quais vacinas e quando essas pessoas podem tomar essas vacinas, que seja seguro e que seja eficiente a vacina. Só lembrando também que não só a pessoa com câncer, a gente sabe que o câncer, ele acomete mais as pessoas mais idosas, porque o nosso sistema de defesa contra o câncer também vai ficando velho, igual o cabelo vai ficando branco, a pele vai ficando enrugada, né? Outros órgãos vão ficando velhos, o sistema de defesa vai ficando velho. Então, o indivíduo, mesmo no indivíduo sem câncer, depois de certa idade, tem um programa de vacina. O programa de vacina do idoso é um programa extenso de vacinas, né? Tem, por exemplo, vacina contra a herpes zoster, que o indivíduo com mais de 50 tem que tomar. A vacina contra a pneumococo, que o indivíduo com mais de 60 tem que tomar. E por aí vai. Então, se no indivíduo que nunca teve câncer tem que tomar vacina, imagina o que teve. Pena aqui do herpes zoster não tem pelo SUS, a gente está fazendo uma campanha muito grande que tenha, mas é a única dessas que não tem para o SUS. Tem a outra agora também do vírus sincicial respiratório, que também não tem no SUS e que está recomendado para com mais de 60 anos. Mas as vacinas de pneumococo, vacina de tétano, que tem que tomar a cada 10 anos, vacina de gripe, vacina de Covid, tudo isso tem no sistema público de saúde e ele é muito eficiente, muito organizado. Tudo quanto é posto de saúde, eu já visitei vários, são muito organizados, pessoas muito bem treinadas para atender a população. A Camila, como todo paciente que precisou ter a medula transplantada, ficou com o sistema imune zerado. Ou seja, todas as vacinas que ela já tinha tomado na vida toda precisaram ser repetidas depois de algum tempo feito o transplante. Ouve só o que ela conta. Eu demorei de 1 a 2 anos para começar a vacinar, né? Acho que foi 1 ano depois. E aí, ao longo do tempo, a gente foi reforçando as dosagens, as doses tal, programadas, mas foi 1 ano. Mas se pensar mesmo, eu fui começar a ficar melhor no meu sistema imunológico depois de uns 3 anos. Até hoje, aliás, depois de 22 anos, eu ainda tenho umas deficiências. Eu ainda percebo que eu tenho uma suscetibilidade de infecções virais mais frequentes, né? E, enfim, assim, eu acho que o sistema imunológico ele não se recupera 100%, mas eu tenho uma qualidade de vida ótima. Mas
eu fico doente como qualquer outra pessoa, mas eu percebo que as infecções virais eu sou mais suscetível. Eu não sei se isso tem a ver com linfócito, enfim, com alguma coisa mais específica, mas deve ter uma explicação, né, para isso, mas com certeza eu passou um vírus ali na esquina, eu tô pegando. A Camila trabalha em um hospital. Por isso, e também porque ela tem essa propensão maior a pegar infecções, ela toma um cuidado muito importante que todo mundo conhece, mas muita gente despreza: lavar as mãos. A gente pode até achar que todo mundo sempre lava as mãos, mas experimenta só ficar de olho na pia de um banheiro de shopping, por exemplo. Você vai ficar horrorizado com o tanto de gente que sai dali sem fazer a limpeza necessária. Eca! Quem você vai escutar comentando sobre isso agora é a doutora Carmen Vergueiro, a icônica voz da abertura deste podcast e fundadora da AMIO. Ela fala sobre a importância desse hábito. É impressionante, mas é muito importante e não é fácil você colocar isso no hábito das pessoas. Nos centros de transplante, pra você ter uma ideia como é importante, você, para entrar no quarto do paciente, antes você tem uma pia. Em alguns centros, nessa pia tem um leitor, que você tem que ficar 1 minuto lavando a mão. Se você não ficar esse tempo, a porta do quarto não abre para você. Você tem que passar um crachá assim, né? Então, para você ter uma ideia de como é importante, tem que colocar uma máquina para controlar a lavagem de mãos, para as pessoas lembrarem de ficar 1 minuto lavando a mão antes de entrar no quarto do paciente. Outros, tem uma musiquinha que você canta enquanto está lavando a mão, para demorar o tempo de 1 minuto lavando a mão, sabe? Ficar bastante tempo lavando a mão. E tem que lavar bem, não é lavar de qualquer jeito, né? Lavar como tem aquelas técnicas que o médico faz primeiro nas costas da mão, depois na frente da mão, depois entre os dedos, depois na ponta dos dedos, essa coisa toda, sabe? É importante quando o paciente é imunossuprimido, e para todo mundo é sempre muito importante, né? Saber que antes de comer tem que lavar a mão, depois que vai no banheiro tem que lavar a mão, e aqui, no caso dos pacientes, eles têm que lavar a mão o tempo inteiro, tá? E usar máscara quando vai em lugar público, quando tem gente, tudo mais, né? É isso. Uma música que a doutora Carmen acha que deveria estar em todos os hospitais é aquela do Arnaldo Antunes, que fazia parte do Castelo Rá-Tim-Bum. Lembra? Uma, lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Mão? Mas e aquelas novas terapia-alvo, que conversamos sobre algumas vezes? Aquelas que focam especificamente nas células doentes. Elas protegem mais o sistema imune? Escuta só o que o Dr. Márcio fala sobre elas. Olha, é bem interessante, porque são tratamentos novos que a gente está maravilhado, né? Então, por exemplo, as terapias-alvo, elas protegem muito o indivíduo dos efeitos danosos da quimioterapia, já que a quimioterapia não é seletiva, ela atinge célula boa e célula doente. Então, as terapias-alvo só atingem as células doentes. Mas, atenção, porque se uma terapia-alvo, o seu alvo é uma célula de defesa do organismo, ele vai ficar imunodeprimido por causa daquela terapia-alvo. Ou seja, se a terapia-alvo mata um soldado meu de defesa contra a infecção, a terapia-alvo per se vai aumentar o risco de infecção. Já a terapia do CAR-T, a gente está aprendendo, né, com os tratamentos que a gente está fazendo. Agora, o CAR-T, ele fundamentalmente dá muita depressão na imunidade, quase parecido com o transplante. Os indivíduos pós-CAR-T têm que fazer várias vacinas também, e dependendo do produto que ele recebeu, da sua doença e de qual foi o efeito do CAR-T em controlar a doença, ele pode ficar aí 1, 2, até 3 anos com risco de infecção. Em geral, quem tem câncer ativo tem mais risco de infecção do que quem tem câncer controlado. Isso vale para tudo quanto é câncer. Então, a partir do momento que essas drogas-alvo, essas terapias novas, aumentam as taxas de cura ou de controle do câncer, elas, fundamentalmente, já estão diminuindo o risco de infecção pelo simples fato de melhorarem o controle da doença de base do câncer. Que câncer é uma doença séria, todo mundo aqui já sabe. Mas não dá para esquecer de todas as infecções que surgem nesse período e que podem ter um baita impacto sobre o paciente, colocando ele, inclusive, em risco de vida. Aprender sobre o câncer e entender como lidar com ele inclui também estar atento a todo esse mundo de outras doenças que podem atingir o paciente.
O tratamento dele não se resume à químio ou à rádio. E as dores e as sequelas não são somente aquelas diretamente ligadas ao tumor e ao tratamento. E mais, precisamos ficar ligados para não colocar o paciente em risco. Quando você convive com alguém que está enfrentando ou recentemente venceu um câncer que está imunossuprimido, você também compartilha da responsabilidade de proteger aquela pessoa. E isso começa em certas ações muito simples, como lavar as mãos, tomar vacinas e usar máscaras. Lembre-se, a saúde é uma responsabilidade coletiva. Muito obrigado ao Dr. Márcio por tirar um tempinho para falar com a gente. E também aos nossos superviventes, Camila, Ricardo e Jonathan. Além da mãe do Jonathan, a Aline. Este foi o Superviventes, podcast que conta que há vida depois do câncer. Se você quiser descobrir mais sobre os personagens desse episódio, nós colocamos foto deles no nosso Instagram, @ameomedulaóssea. Também temos um canal no Telegram, onde você pode ficar atualizado sobre as últimas notícias desse podcast. Você encontra o link na descrição desse episódio e nas redes sociais. O Superviventes é uma realização da AMEO, Associação da Medula Óssea do Estado de São Paulo. Há mais de 20 anos, ajudamos pacientes que enfrentam transplante de medula óssea no Brasil. Nosso trabalho abrange as áreas de assistência, educação e pesquisa. E para isso, contamos com o apoio de pessoas que acreditam no poder da solidariedade. Você também pode participar sem gastar nenhum centavo, doando sua nota fiscal. Descubra como fazer isso entrando no nosso site www.ameo.org.br/nota fiscal paulista. Para doar diretamente, entre em www.ameo.org.br/doe. Este episódio foi realizado com o apoio das farmacêuticas Astellas e Takeda. A narração é feita pelo Gabriel Alegria, o Gabi. As entrevistas desse episódio foram feitas por Lilian Cunha. O roteiro é da Lilian Cunha, com revisão de Gabriel Alegria e Carmen Vergueiro. A Amanda Carvalho faz a edição, sonorização, trilha sonora e mixagem. A arte de capa foi feita pela Tereza Meirelles. A comunicação foi feita pela equipe da AMEO. A gravação foi feita na produtora de áudio King Crab. Eu, Carmen Vergueiro, faço a produção executiva e supervisão científica. Agradecemos a participação do Dr. Márcio Nucci, médico infectologista e professor no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e dos nossos superviventes, Camila, Ricardo e Jonathan, e a mãe do Jonathan, a Aline. Me despeço aqui por hoje e nos vemos na próxima terça.